aqui é para agora. Marcos, capítulo de número 5. Você que pode, abra comigo aí a sua Bíblia. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. A partir do versículo 25 em diante. Tá compartilhando? Tem outro jeito de mandar, gente? Me dá uma dica aí. Tem mais outro jeito de mandar o link? Um jeito mais prático da gente mandar? O WhatsApp é o melhor. Tô falando aqui com a equipe que não é minha, mas que está me ajudando hoje. É o melhor, não é? Então manda lá para alguém, porque eu acredito que seja a forma mais simples, né? De você clicar e mandar rapidinho aí, compartilha. Eu não sou de fazer isso, você acredita? Eu não faço mesmo, mas Deus colocou isso no meu coração. Compartilha no WhatsApp o link daquilo que nós vamos liberar agora. Ah, Camila, eu vou mandar depois. Depois eu mando. Gente, há um poder sobrenatural na concordância. Nós estamos debaixo de uma atmosfera profética e de concordância muito forte. É aqui e é agora, viu? Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor. Então, certa mulher que havia 12 anos, que padecia de um fluxo de sangue, ou seja, uma hemorragia intensa, gente, há 12 anos. Ela já havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitava, pelo contrário, ela ia indo a pior. Olha o que diz o verso 27, porém, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele por entre a multidão e tocou-lhe na sua veste, porque dizia a ela consigo mesma, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Eu vou repetir o verso 28. Porque ela dizia consigo mesma, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Eu vou repetir a terceira vez. Porque dizia ela consigo mesma, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E logo que lhe tocou, secou-se a fonte do seu sangue. Em outras versões bíblicas vai dizer assim, e ao tocar-lhe, estancou imediatamente a hemorragia no seu corpo e sentiu no seu corpo estar livre daquele mal, estar livre e ser curada daquele mal. Verso de número 30. E logo Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra virtude, ou seja, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para aquela multidão e disse, quem me tocou nas minhas vestes? E ele voltou-se para trás, para a multidão, para ver a que isso fizera. E os discípulos lhe disseram, vês que a multidão te aperta e tu perguntas quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e lhe disse toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja livre deste teu mal. Você que pode, verbalize comigo dizendo amém. Diga amém por essa palavra aí agora onde você estiver. Amém. Oh, aleluia. Essa mulher, ela é extraordinária. Tem muitos aspectos, mas eu quero ser muito objetiva acerca de uma direção que Deus nos deu para essa noite. Eu não sei se você tem costume de papel e caneta, mas valia a pena até hoje um papel e uma caneta. Eu não tenho muito costume não, mas até eu tô com a caneta aqui, porque eu precisei escrever o que Deus falou comigo. Deus me disse assim, que esse ano nós temos a chance e a oportunidade de, se agirmos como esta mulher, sermos tirados do lugar da concorrência. E eu já começo a liberar uma palavra profética para a sua vida. Deus tem interesse de te tirar do lugar da concorrência. Deus vai te tirar do lugar da concorrência. Essa mulher tinha uma hemorragia, ela minava sangue. Eu posso aqui afirmar que ela estava morrendo aos poucos. Às vezes nós somos capazes de tomarmos decisões rápidas, impactantes, decisões até drásticas, quando nós estamos diante de uma emergência, de uma urgência, quando nós recebemos, por exemplo, um laudo médico, aonde imediatamente ele chega e ele diz, olha, você só tem uma semana de vida. Olha, você não passa desse ano. Ameaças exteriores. Quem sabe não tem alguém ouvindo aqui agora, alguém que ouviu
uma ameaça exterior, desse ano você não passa. Alguém que te ameaçou dizendo, eu vou te matar. E diante de situações assim, de circunstâncias assim, urgentes e desesperadoras, nós apressamos uma tomada de decisão. Não que sejamos capazes de tomar uma decisão perfeita, mas a gente é mais rápido na necessidade da tomada de uma decisão e a gente diz, vou sair, ou vou entrar, ou vou fazer tal tratamento, ou não vou fazer tratamento nenhum, enfim. Somos capazes de tomarmos decisões rápidas diante de questões muito ameaçadoras, impactantes e emergenciais. Nem sempre significa que essas decisões são assertivas, mas o que eu estou querendo dizer com isso? A pressão faz você entender que mais importante do que não fazer nada é tomar uma decisão, por mais que ela não seja tão assertiva, porque você compreende, por causa da pressão da circunstância, que do jeito que está não dá para ficar, alguma coisa você precisa fazer. Agora, a situação dessa mulher é uma situação onde eu comparo as circunstâncias que nós estamos vivendo como aquelas que a gente vai esperando. E como, olha o que o texto diz. Não diz que ela perdia todo o sangue. Ela tinha uma hemorragia crônica, contínua, mas perceba, ela não perdia todo o sangue de uma vez. Ela minava sangue. Que é isso, Camila? Ela perdia aos poucos. É claro que perdendo aos poucos, a longo prazo, ela perdia muito. Camila, o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Muitas vezes deixamos de tomar decisões e protelamos em soluções paliativas, não porque Deus não tem o poder de nos dar a solução definitiva, mas porque nos acomodamos naquela circunstância, por ela empregar contra nós um nível de pressão, mas não uma pressão o suficiente para tomar uma decisão drástica. E é por isso, muitas vezes, que começamos a arrastar demandas dos anos anteriores, no ano que estamos vivendo e nos outros que ainda virão. E começamos a fazer tudo de maneira muito lenta e de maneira muito demorada e muito acomodada, pensando assim, não, daqui a pouco melhora, vou tomar esse remedinho aqui que passa, devagar tudo se ajeita. E eu comparo essas circunstâncias e essa condição de vida com a nossa condição de vida e a condição de vida de alguém que possa estar nos ouvindo agora, dizendo, não, vai passar, vai melhorar. E foi isso que atrasou a tua vida desde que esse mal veio. E foi isso que atrasou a sua vida desde que portas fecharam. E foi isso que atrasou a sua vida desde que você pensou que poderia se acomodar dentro dessa situação ou que homens poderiam trazer a solução. Agora veja, de acordo com o texto, ela corria atrás da cura dela. Isso é maravilhoso, só que tudo aquilo que os homens poderiam oferecer para ela não passavam de soluções paliativas. O que é solução paliativa, gente? É alívio temporário. Só que olha como ela vai tomar uma decisão definitiva e isso vai mudar radicalmente o curso da sua vida. Quando ela ouve falar de Jesus. E é aqui que eu quero comparar o nível de solução que Deus quer entregar para a sua vida, de igual forma como fez a vida dela. Ela só tomou essa decisão depois que ela ouviu falar de Jesus. E quantas vezes a gente ouve falar de Jesus, gente? Que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus abre porta, que Jesus cura enfermidades crônicas. Mas a gente vai se apegando a soluções paliativas. Por quê? Porque, na verdade, a gente vai se acomodando a situações que minam. Entenda, eu volto a falar sobre a enfermidade dela. A hemorragia dela era crônica, mas ela minava, sabe? Ela não perdia o sangue todo de uma vez, mas entenda, sangue é vida. Isso significa que ela não está perdendo a vida dela de uma vez, mas à medida que ela vai minando sangue, ela vai perdendo a vida dela aos poucos. E perder a vida aos poucos é perder a vida de toda forma. E Deus está falando comigo aqui agora, que existem pessoas que estão ao vivo conosco aqui e elas não perderam suas vidas definitivamente. Sabe, um trágico acidente não ceifou a sua vida definitivamente. Uma doença não ceifou a sua vida definitivamente. Mas a despeito de outras circunstâncias, você tem minado o sangue. O que é isso, Camila? Você sente a perda da sua vida aos poucos. Você não tem a qualidade de vida que você deveria ter, não tem a plenitude de abundância que Jesus conquistou na cruz para que você vivesse. Tudo é aos poucos, é acomodado, é devagar e isso tem aborrecido a você mais do que a qualquer outro. Por quê? Porque ninguém tem tanta consciência da situação que está passando quanto quem está passando.
E só você sabe o que você está passando. Às vezes você cumprimenta alguém, bom dia, boa tarde, boa noite na rua, mas só você sabe o que você está passando. Você vai para o seu mesmo emprego, você lida com as mesmas pessoas de sempre, gente que te conhece superficialmente, gente das quais você é capaz de esconder o tamanho dessa dor por causa da maquiagem e do sorriso que você traz no rosto, mas só você sabe o que você está passando. O Senhor está dizendo aqui, o Espírito da revelação do discernimento está entre nós e Ele está dizendo, eu sei o que você está passando, o que você esconde por trás dessa solidão, o que você esconde por trás desse sorriso, às vezes que você já teve vontade de dar cabo da sua própria vida, não porque você tem uma doença em estado terminal, mas porque a falta do propósito e da abundância e da plenitude da vida que você sabe que poderia ter, você não tem, está se perdendo aos poucos. Mas Jesus te parou hoje aqui na casa dos profetas para te dizer, ei, perder a vida aos poucos também é perder. Mas olha o que ela fez e é o que a gente vai fazer também. Ao ouvir falar de Jesus, ela tomou uma decisão, ela se moveu. Ei. Deus te parou hoje aqui para dizer, ei, diante daquilo que você tem ouvido, o que você tem feito? Ela fez uma coisa que é a direção que Deus tem nos dado para esse ano. O que, Camila? Trace um plano simples. Veja isso. Ela ouviu falar de Jesus. E o que ela ouvia falar de Jesus, gente? Que ele curava. Ela ouvia falar que ele pegava situações que para os homens só poderiam haver soluções paliativas e ele dava soluções definitivas. Ela ouviu falar daquele que ressuscita dos mortos. Ela ouviu falar daquele que multiplica. Ela ouviu falar daquele que transforma a água em vinho. Ela sabia que ele tinha poder para fazer. Poder para fazer aquilo que o homem podia fazer, poder para fazer aquilo que nem ela, correndo atrás, poderia mais realizar, humanamente falando. E ela vai alimentar a fé e a esperança dela. E ela vai dizer, olha o plano dela, gente. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, por que ela elabora esse plano? Porque ela sabe que ela não poderia ser tocada por ele. De acordo com a lei que o Senhor havia dado a Moisés, uma pessoa que tivesse o tipo de enfermidade que ela tinha dentro daquela cultura e daquela época, jamais poderia tocar outra pessoa porque ela era tida como uma imunda dentro daquela sociedade. Então ela não podia tocar ninguém. Uma vez que ela não podia tocar Jesus, ela pensava, eu não posso tocar nele, ele não pode me tocar, porque tudo aquilo que alguém tocasse, uma vez que fosse imundo, imundo ficava. Então a lei não poderia ser quebrada. E agora que a lei não pode ser quebrada e ela está dentro dessa imposição, mas ela quer uma solução, veja, todas as oportunidades que seriam visíveis a qualquer pessoa estão limitando essa mulher. Enquanto Jesus vai passando por próximo dali, enquanto ela sabe que Jesus está passando, uma multidão aperta para que seja tocada por ele. Porque todas as pessoas sabiam, quem Jesus toca é curado. Quem Jesus toca é liberto. Esse era o método exoperante de Jesus naqueles dias. Tanto é que a palavra do Senhor vai dizer no Evangelho, segundo escreveu Lucas, e a todos quanto ele tocava, estes quem? Os que ele tocava eram curados. Por isso que essa multidão está ao redor de Jesus, apertando ele, oprimindo ele. Porque essa multidão quer ser tocada por ele, porque olha como a cabeça deles funcionavam. Se ele tocar é curado, se ele tocar é liberto, se ele tocar a porta abre, se ele tocar o milagre acontece. Então eles pensavam, a única maneira do milagre acontecer é se ele tocar. Agora olha a circunstância dela, portas de oportunidade fechadas, circunstâncias difíceis. Se ele tocar, mas como é que vai ser então se ele não pode me tocar, porque eu sou imunda, eu não posso colocar ele nessa condição. Então olha elas. Se ele me tocar, ele fica imundo, mas se eu tocar na orla das suas vestes, ou seja, se eu tocar ele de modo que nem ele perceba, logo que se ele não perceber, não vai ter consciência, e logo que não tiver consciência, não vai ter culpa da minha imundícia, então eu vou tocar. Olha o plano, ela vai elaborar um plano
Baseado em quê? No que ela ouviu falar de Jesus. Ela acredita que há tanto poder nele que ela vai criar um novo método que ninguém nunca teve ideia antes dela. É isso que eu quero profetizar sobre a sua vida. O ano de 2023 será marcado por planos simples que vão te tirar do lugar da concorrência, do lugar do aperto, do lugar da comparação. Essa mulher não perde tempo no lugar da comparação. Presta atenção nisso aqui. A comparação te coloca num circuito fechado. A comparação te coloca num lugar que você não pode sair. A comparação te coloca num beco sem saída. Se ela entra nessa visão da comparação, vai todo mundo tocar nele. Ou perdão, ele só pode ser curado quem por ele for tocado. Ele não vai poder me tocar, então eu nem vou sair de casa. Não! A circunstância adversa dela deu uma ideia para ela que ninguém teve antes dela. E isso que eu estou falando não é para tentar te emocionar, não. Pode olhar no texto sagrado. Antes da mulher do fluxo de sangue, as pessoas só trabalhavam com esse método exoperante. Eu só posso ser curado se por ele eu for tocado. Então as pessoas apertavam ele na expectativa de que ele curasse, de que ele tocasse. Já disse e repito, porque o texto diz, segundo a escrita de Lucas, porque a todos quanto ele tocava, estes eram curados. Estes quem? Somente os que ele tocava. Só que agora essa mulher não pode por ele ser tocada. Por causa do sangue, de acordo com a lei, ela é o que? Imunda. Então ela vai dizer o quê? Vou ficar em casa? Não. A dificuldade dela, diante do que ela ouviu, vai manifestar uma fé genuína. O que é uma fé genuína? Numa fé genuína, a circunstância adversa, ela não me limita, ela me acrescenta. Numa fé, a fé genuína daquilo que você ouviu, quando você tem de Deus uma palavra, quando você tem de Deus uma perspectiva, quando você tem de Deus uma direção, a tua adversidade, ela te bota num outro nível. Ela te leva para uma área de raciocínio que ninguém ainda raciocinou. Ela vai ver uma porta que ninguém ainda viu, por isso ela vai elaborar um plano. Camila, mas eu me sinto sozinho. Quer saber? Eu vou falar. Tem gente que está aí do outro lado agora dizendo assim, Camila, eu me sinto muito sozinha. Eu me sinto muito sozinho. Que bom, porque às vezes é nessa área, nesse momento que você vai para o tudo ou nada. Lembra quando eu falei? Quando você ainda tem muitas opções, você ainda tenta muita coisa. Tenta um pouquinho o médico, tenta um pouquinho o remédio, tenta um pouquinho o amigo, tenta um pouquinho o entretenimento para te fazer distrair de uma solução definitiva. Só que muitas vezes Deus permite faltar tudo, que é para você ir para o tudo ou nada. Porque no tudo ou nada a gente não tem medo de perder mais nada, afinal a gente não tem mais nada. Deus está falando com alguém aqui, eu permiti você perder tudo, que é para você não ter mais opção, você ter só a mim. Eita, vassoura. Eu fechei todas as portas que é para você se lembrar que eu não sou sua opção. Como disse Jesus, eu sou a porta. Oh, aleluia! Ela era uma mulher totalmente segregada, separada dentro daquela sociedade. E foi isso que fez ela ter uma ideia que ninguém teve. E às vezes Deus deixa você chegar no limite, porque é lá que vai nascer uma ideia que ninguém ainda pensou. Porque enquanto você tiver opções, você vai em busca de coisas paliativas. Mas Deus te parou hoje aqui para dizer, ei, essa circunstância adversa, sabe qual é a palavra? Desvantagem. O texto diz que quando ela foi tocar em Jesus, ela veio por detrás, por entre a multidão. Multidão, comparação, detrás, desvantagem. Então veja, diante de uma multidão que disputava um lugar para ser tocado, havia ali uma mulher que não dependia de absolutamente nada para executar o plano que ela decidiu, porque o plano dela não era opção para ninguém. Com isso, ela encontrou o lugar dela no meio da multidão. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Deus está dizendo, você não está conseguindo ter um discernimento, você não está conseguindo desenvolver boas ideias, porque você está no aperto da multidão se comparando. Você quer viver o que os outros já viveram, você quer ter o que os outros já têm, você quer fazer o mesmo caminho que os outros já fizeram. Deus está dizendo, no lugar da comparação não tem criatividade, no lugar da comparação não tem ideias originais, no lugar da comparação não tem novas portas, no lugar da comparação não existe novos horizontes, no lugar da comparação não nascem grandes ideias. Agora, quando você entender que é na tua desvantagem que eu vou te fazer prosperar, que é no meio dessa tua circunstância difícil que eu vou te dar uma ideia que ninguém ainda teve, você não vai ficar fazendo pirraça nesse lugar, você vai começar a observar esse lugar. Ok, as pessoas têm, é o que elas podem fazer, mas isso não é sobre elas, é sobre mim. No lugar que eu tenho, hemorrágica como eu sou,
limitada pela lei que é imposta sobre mim. O que eu tenho nesse lugar? Deus está dizendo, pare de pensar com a cabeça que você tem nesse lugar, no lugar de outras pessoas, porque você não está no lugar delas. Pense com a sua cabeça no seu lugar. Todos os milagres que Deus realizou no Antigo Testamento e todos os milagres que Jesus realizou no Novo Testamento, veja, foram de pessoas que vivenciaram esse milagre no ambiente que elas tinham. Jesus não quer você na sua realidade pensando com a cabeça dos outros. É para você pensar na sua realidade com a sua cabeça dentro da sua realidade. E aí as ideias vão aparecer, as portas vão se abrir, a direção de Deus vai vir para você. Saia do lugar da comparação. Multidão é lugar de aperto. Aí eu vou fazer igual o fulano. Aí eu vou fazer igual a fulana. Aí é assim. Aí é essa. Ei. Deus está dizendo para mim e para você hoje aqui. É na tua desvantagem. Olha isso. Ela veio por detrás. Mas sabe o que é lindo? Detrás. Mas ela veio. Eu quero declarar que nesse ano de 2023 você vai chegar. Eu estou sentindo de Deus aqui e eu vou liberar. Nesse primeiro trimestre, antes de terminar março, janeiro, fevereiro, março, antes de março romper para um próximo mês, você vai conquistar coisas que você nunca conquistou, porque você não vai mais pensar com uma cabeça fora da sua realidade. Camille, como é que eu faço isso? Se liga. Elabore um plano cuja execução do plano não dependa de terceiros, só dependa de você e de Jesus. Olha o que ela fez. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes. Ela não disse se tão somente ele me tocar, não. O que você ouviu falar dele, mulher do fluxo de sangue? Eu ouvi falar que ele cura, ouvi falar que ele é o filho do Deus vivo, eu ouvi falar que ele tem poder, ok. Então se ele tem poder, ele tem poder. Se ele tem poder, ele é poder, ok. Então, se tão somente ela elaborou um plano que ela não dependia de outras circunstâncias para executar o plano. Por que muitas vezes a gente não consegue realizar as metas que a gente traça na virada do ano? Porque a gente faz planos contando com personal, contando com fulano, contando com ciclano, contando com um novo medicamento que vai aparecer, com uma porta que ainda não abriu. Deus está dizendo, faça um plano, primeiro, contando com o que você sabe que eu já tenho poder para fazer. Que é isso, Camila? Faça um plano contando com a palavra que Deus já liberou a seu respeito. O que você sabe que Deus tem poder para fazer? Então faça contando com isso, com aquilo que Deus tem poder para fazer. E a segunda coisa, mova-se em cima do que você acredita. Que é isso? Faça um plano simples, um plano que não dependa de uma multidão para ele ser executado. Olha aqui para mim, Deus está mandando eu falar isso de maneira muito específica. O que Deus tem para fazer é simples. Tem umas coisas tão complexas que a gente está inventando e criando para tentar chegar. Pode olhar. As medidas perfeitas de Deus são extremamente simples. Simples. Eu estou aqui declarando, irmãos, em fé e na autoridade da palavra de Deus. A ideia que Deus vai te dar, ela vai ser genial. Sabe por quê? Ela vai ser simples. As maiores ideias que moveram o mundo, sim, vieram de mentes brilhantes, mas de mentes muito simples. Você já viu alguém, por exemplo, pregando num texto que todo mundo já está acostumado a ler, mas de uma maneira que ninguém nunca pregou? A gente às vezes olha e diz, meu Deus, está aqui, como é que eu não vi isso? Era simples. Deus está dizendo, não despreze o simples. Eu estou no simples. Deus vai te tirar de situações complicadas, de ideias complexas. Tua mente está confusa porque você está querendo fazer uma matemática absurda para chegar nos lugares que Deus colocou para você ou nos lugares que Deus te espera. Mas a ideia dela é simples. E é simples por quê? Porque ela está contando com um plano que ela pode executar. De que adianta você fazer um plano do qual você não pode executar? Pare de colocar no celular um horário que você não dá conta de acordar. Entende o que Deus está falando? É simples. Ah, não, Camila, mas é porque eu sinto que tem que ser de madrugada. Foi a direção que Deus te deu? Você dá conta de acordar de madrugada todo dia? Faça um plano do qual você seja capaz de executar, mesmo que ele comece muito simples. Deus está dizendo para mim e para você, e eu falarei isso até o final dessa mensagem. Deus está dizendo, comece simples, porque o mais importante é você começar. Ela começou esse plano de um jeito e terminou de um jeito muito maior do que ela pensou que terminaria. Sabe por quê?
Deus está dizendo, quando você começa um plano que você é capaz de executar na minha direção, é você que começa, mas sou eu que termino. Deus chega para fechar com chave de ouro. Olha isso. Ouviu falar de Jesus, então eu preciso me mover em direção ao que eu ouço. Segundo, eu tenho que executar um plano simples, um plano que não dependa das outras pessoas, um plano que eu dê conta de realizar. Em João capítulo de número 20, Maria, ela fez isso, Maria Madalena. Depois que Jesus havia sido crucificado e morto, ela disse, olha, ela acordou de manhã, sendo ainda madrugada, e foi ao sepulcro. Ela não tinha todo o plano do que ela ia fazer. Ela só começou um plano que ela não dependeria de ninguém para realizar. Por exemplo, a pedra do sepulcro estava lá tapando o sepulcro, aonde estava Jesus, a quem ela queria cuidar. Só que quando chegou lá, a pedra já havia sido removida. Deus está dizendo, comece um plano simples que você seja capaz de executar. E enquanto você se dirige lá para Ele, eu removo as pedras, eu abro portas, eu favoreço você. Gente, essa é uma das funções do Espírito Santo aqui na Terra. O texto diz que não só consolador, mas Ele também é cooperador. O Espírito Santo vai cooperar com as suas ideias simples. Deixa quem quiser rir de você. Deixa rir. Deixa rir. Tem coisa que Deus vai te dar que é tão simples que alguém vai dizer, não é possível que isso vai dar certo. E Deus está dizendo, vai dar, se você se mover em direção a isso. Ela se moveu em direção, e qual era o plano dela? Um plano que não dependia de ninguém. Nem mesmo do toque de Jesus, porque o plano dela não era como os dos demais da multidão. Ah, se ele me tocar. Não. Uma vez que ele não pode me tocar, qual é a ideia original que ela teve? Então eu vou tocar na orla das vestes dele. Você entende por que Deus está te apertando tanto nesse processo? É porque é esse processo que vai te dar ideias originais das quais ninguém antes de você tentou. Aí ela vai para o meio, rompe a multidão, vai para detrás de Jesus. Devagarinho ela estende a mão, eu imagino, né? Sou eu que estou dizendo. Porque se ela vai tocar na orla das vestes, ela não pode chegar tão perto a ponto que a multidão a empurre para ela esbarrar nele, porque senão ela o tornaria imundo. Mas ela também não pode ficar tão longe, de modo que a multidão impeça ela de estender a mão para tocar. Resumindo, ela mede a distância do milagre dela à medida de um braço. Isso é tão profético. Sabe o que Deus está dizendo? Eu nunca vou te dar uma solução que você não possa alcançar. Deus está dizendo para todos que estão ouvindo aqui, a direção que eu tenho para você está ao seu alcance. Eu sei que eu estou falando com pessoas agora que nem braços têm. Deus está falando comigo. Eu estou me dirigindo agora a pessoas que nem os membros superiores têm. Só que eu disse que é uma direção profética. O que Deus está dizendo? Até para você que está ouvindo agora, está dizendo, puxa Camila, então para mim não vai dar, porque eu não tenho meu braço, eu não tenho meu antebraço. Ô filhão, abre a mente. O que Deus está dizendo é com braço ou sem braço. O que isso significa é, a direção que eu vou te dar está ao seu alcance. Você é capaz de chegar a esse lugar. Você é capaz de ultrapassar essas barreiras, porque eu vou te dar algo que está ao seu alcance. E o que é isso, Camila? Jesus. Jesus está ao seu alcance. Ah, Camila, eu não consigo voltar para Jesus. Isso é uma mentira do inimigo para te confundir. Jesus está ao seu alcance. Teve uma coisa que o profeta falou aqui que eu gostei muito. Ele disse assim, Deus fala com todos. Irmãos, quando Deus decide falar com alguém, basta que essa pessoa esteja disposta a ouvi-lo. Basta que essa pessoa... Gente, até com a mulher de Herodes, de Pilatos, ou seja, aquele que estava prestes a condenar Jesus, até com ela num sonho, Deus falou. E ela foi ao marido dela e ela disse para ele, olha, não entra na questão desse justo não, porque essa noite eu tive um sonho que ele padecia muito. Olha isso, a questão desse justo, ela nem conhecia ele, tanto assim quanto os seus discípulos, mas ela dizia, é justo e essa questão é complicada. Você acha que foi quem que deu aquele sonho para ela? Entende? Deus fala. Deus está dizendo para você que está aí do outro lado, é impossível, pois Ele nos trouxe aqui nessa noite na casa dos profetas para dizer, está ao seu alcance e a solução é mais simples do que você imagina. Ela estende o braço, toca na orla das vestes dele, na hora ela é curada.
Na hora estancou no corpo a hemorragia. Por quê? Quando você está debaixo de uma palavra e você se move em direção a ela, Deus faz você alcançar a realização dela. Estancou no corpo aquela hemorragia e ela sentiu que estava livre daquele mal. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Deus está dizendo, ei, olha o que eu fiz por você. Agora, olha o que essa mulher fez diante do que ela ouviu de Jesus. Ela tornou viável o que todos diziam que era impossível. Jesus está dizendo, é isso que eu quero fazer na sua vida. Tornar viável ao seu alcance aquilo que dizem que é impossível. A salvação desse ente querido, desse parente, é impossível, Deus está dizendo, é viável e está ao seu alcance. Essa porta aqui é muito difícil. Camila, eu abri um negócio aqui na minha região, que todo mundo que abriu fale nesse negócio. Pergunte se quem abriu estava debaixo de uma direção de Deus, porque se você estiver debaixo de uma direção de Deus, se a abertura desse negócio foi diante do que você ouviu Jesus falar, está ao seu alcance, e é simples. E mais, eu encerro aqui. Isso vai te tirar do lugar da concorrência. Você não vai disputar o lugar que é seu. Eu vou falar de novo. Você não vai disputar o lugar que Deus tem para você. Eu vou falar de novo. Eu estou sentindo muita autoridade de Deus aqui. Você não vai disputar o lugar que Deus tem para você. Deus te tira da concorrência. E o que eu faço? Ouça e se mova. E não pense com a cabeça de quem não está na sua realidade. Porque a solução é simples e ela está ao seu alcance. Então pense com a cabeça de quem está na sua realidade. Muitos estão ali se apertando porque dizem, eu preciso que ele me toque. Agora, eu costumo dizer, quando eu leio esse texto, ela conseguiu uma coisa inédita. Complete aí para mim, por favor. Eu disse que ela conseguiu uma coisa inédita, isso aí. Diga de novo, ela conseguiu uma coisa inédita. E eu vou profetizar sobre a tua vida. A partir do momento que você se mover sobre a direção dessa palavra, você vai conseguir coisas inéditas. Métodos simples que ninguém nunca operou antes de você. Portas que ninguém viu, estava do lado dessas pessoas, mas elas não viram. Por quê? Porque elas não são para quem competem, elas são para quem sabe qual é o lugar que Deus chamou. Elas são para pessoas que estão de posse de uma palavra. A chave é a direção. É fazer o que você sabe que não depende dos outros. Só depende daquilo que você é capaz de fazer, está ao seu alcance. Ela tocou e recebeu na hora a cura daquele mal. Agora raciocina comigo para a gente encerrar junto aqui, ó. Ela pediu a Jesus para ser curada? Não, você leu comigo o texto. Ela foi lá, tocou na orla das vestes e foi curada. Sabe o que isso significa? Que quando você está debaixo de uma direção, você não espera permissão. Você vai lá e faz o que tem que ser feito. Eu vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Para de gastar tempo espiritualizando o que Deus já te deu autoridade para realizar. Vai lá e faz. Tem gente aqui que está querendo complicar o que Deus simplificou. Tem gente aqui que está querendo dar uma de Gideão. Primeiro vê-lo seco, depois vê-lo molhado. Deus está dizendo nem vê-lo seco, nem vê-lo molhado. Tens uma palavra, tem uma direção, vai lá e pega o que é seu. Vai lá e faz o que você tem que fazer. Ela foi lá, tocou e recebeu. Não parece simples demais? Porque quem está complicando a medida da fé é você. Sou eu. Deus nos trouxe essa palavra hoje para dizer 2023 não vai ser difícil, vai ser simples. Não vai ser complicado, não vai ser pesado, vai fluir, vai fluir. Eu estou sentindo uma autoridade de Deus tão grande aqui para te dizer isso. Vai ser fácil para você, não vai ser difícil, vai fluir. Por quê? Porque você vai debaixo da direção que Deus te deu. Então, enquanto todos apertavam porque queriam ser tocados, por quê? Porque estavam disputando um lugar e disputando uma única medida de operação. Ela disse, eu vou tocar. Tocou e foi curada. Na hora estancou a hemorragia no corpo dela. Estancou. Aí ela pensa que pode ir embora agora e ela vai, ó, se preparando para ir embora agora. Aí Jesus diz, quem me tocou? Os discípulos dizem, mestre, a multidão te aperta. E tu perguntas quem te tocou? Aí olha o que o texto diz, que ele virava-se para trás para ver a quem isso fizera, artigo definido. Ele sabe quem a tocou, quem o tocou, ele sabe, é uma mulher.
Ele sabe que ela está ali, ele só está procurando aqui, ó. Na verdade, ele sabia onde ela estava. Ele está dando a ela uma oportunidade de confessar que foi ela. Por quê? Porque ela começou com um plano simples, mas o que ele vai fazer por ela é um plano divino. Ela foi lá e buscou a cura do corpo. Pegou a cura e vai embora. Eu amo essa passagem, gente, porque ela pegou o que queria sem pedir, não foi roubo. O que é isso? A autoridade da palavra. Ela não complicou, ela simplificou. Ah, ele tem poder? Tem. Ele tem poder, eu tenho fé, vou lá e vou pegar. Ela não pediu, irmãozinho. Ela pegou. Ela não pediu, ela pegou. Deus está dizendo, está disponível, você não pega, porque você quer complicar o que é simples. Só que olha o que ele vai fazer por ela. Quem me tocou? Saiu de mim virtude, poder. Rapaz, ela foi lá e tomou. Nesse ano de 2023, tome. Eu vou falar algo muito forte aqui, Deus está me dando autoridade para dizer. Deus está dizendo, não gaste tempo do nosso relacionamento pedindo o que eu já te dei. O que eu já te dei, vem aqui e pegue. Você não é um bastardo, você é um filho, pegue. Você pede para abrir a geladeira da sua casa? Não, ela é sua, você abre e pega. Quando você tem a chave da sua casa, você toca a campainha e pede para entrar antes de entrar? Não, você mete a chave na porta e entra. Você pede para sentar no seu sofá? Não. Você pede para comer alguma coisa que está no seu armário? Não. Pois então assim está dizendo, Senhor, se você sabe quem sou eu, sabe o que eu tenho e sabe o que eu disponibilizei para você, pare de gastar tempo pedindo, venha e pegue. Pegue a sua cura, pegue o seu milagre, pegue a salvação da sua família, pegue a sua libertação, pegue a quebra de cadeia de todos os vícios, pegue a autoridade que há no nome de Jesus na sua boca, pegue. Faça uso, faça uso, faça uso. O Senhor está dizendo a alguém, faça uso disso agora. Você que está sentindo autoridade para levantar onde você está e repreender a depressão, faça uso disso agora e diga, depressão, na autoridade do nome de Jesus, eu te repreendo, saia da minha casa agora. Faça uso, espírito suicida, faça uso agora da autoridade de Jesus na sua boca e diga, saia agora, em nome de Jesus. Faça uso, pegue, faça uso disso. Ela sai e ele diz, quem me tocou? De mim saiu virtude. Ela diz, fui eu, Senhor, com muito medo, fui eu, Senhor, com muito medo. Ele diz, vá em paz, ser curada desse teu mal, a tua fé te salvou. Preste atenção. Quando ela tocou nele, ela pegou dele o que ele queria. Mas quando ele falou com ela, ele deu a ela mais do que ela imaginava. Uma coisa é ter cura, outra coisa é ter salvação. Agora, não sobre ela, mas sobre você. Você pode fazer milhares de campanhas e fazer uso daquilo que ele disponibilizou para nós e pegar o que você quer. Mas salvação, só ele pode fazer por você. Por isso eu quero aproveitar esse momento agora para dizer que quem sabe você não entrou aqui nessa live com muita fé para fazer uso de um plano simples, que você sabia que poderia obter algo. Só que ele está dizendo, não vai embora não, eu te vi aí, você me tocou, eu te senti. Eu senti. Agora eu quero te abençoar com salvação. Você pegou de mim o que você queria, mas agora eu vou te dar aquilo que só eu posso te dar, aquilo que você não pediu, mas precisa. Ela precisava de cura na alma. E tem gente que está aqui hoje dizendo, eu queria uma porta aberta, eu queria um emprego, eu queria cura de um mal. E ele está dizendo, eu posso te dar todas essas coisas. Você pode usar e pegar todas essas coisas. Mas tem uma coisa que você precisa, que só eu posso te dar. Salvação para a tua alma, nome escrito no livro da vida. Você que está aqui nessa noite na casa dos profetas, ao vivo e agora em tempo real, não entrou nesse ao vivo à toa. Se você está afastado, distante dos caminhos do Senhor, ou se você está sempre com a gente aqui, está sempre com o profeta, mas nunca tomou uma decisão de entregar a vida para Cristo, faça isso agora. Escreva aí nos comentários, diga, eu me decido hoje ao lado do Senhor. Hoje eu não quero mais solução paliativa, eu não quero vir aqui hoje sentir a presença de Deus e depois continuar dependendo de medicamentos e de homens e disso e daquilo. Não, eu quero
Eu quero algo definitivo, não paliativo. Só Jesus pode fazer isso por você. Entregue a sua vida ao Senhor. Se você está afastado, se você está distante, se você ainda não tomou uma decisão, pare de minar sangue. O que isso significa? Pare de perder vida hoje. E tome uma decisão de caminhar ao lado do Senhor e fazer o Senhor Jesus o único Senhor da sua vida. Porque eu posso ter dele muitas coisas que eu desejo, mas mais do que ter dele, eu quero que ele me tenha. Isso será definitivo. Jesus está dizendo: você me tem quando você precisa. A pergunta é: eu te tenho definitivamente? Se você quer que ele te tenha definitivamente, se você quer que sua vida pare de minar sangue, ou seja, pare de perder vida, comece a escrever nos comentários: hoje eu me decido ao lado do Senhor. Ele está dizendo para alguém: você sempre me toca, você sempre vem buscar algo. Só que hoje eu te parei nesse ao vivo, diz o Senhor, para dizer: hoje eu quero saber quem é você. E hoje eu quero que você tome a sua decisão ao meu lado. Se decida ao lado do Senhor. Agora eu quero orar por essas pessoas e por todas as outras que nesse ano de 2023 vão parar de fazer coisas mirabolantes e vão focar na sua realidade com planos simples, porque está ao seu alcance o milagre que você precisa. E o que todos chamam de impossível, Deus vai fazer chegar ao seu alcance. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, na autoridade do nome de Jesus, sobre a vida de todos aqueles que estão aqui conosco, Senhor. E que ouviram tantas palavras, Senhor. O profeta Vinícius, ele disse: para viver o sobrenatural, você precisa caminhar sobre a palavra. E nós recebemos isso. A profeta Ariane, ela disse: quem tem com Deus uma aliança na área da intimidade tem um futuro seguro. Tem um futuro seguro. Deus, é crendo nessas palavras que eu corroboro aquilo que o Senhor também está dizendo aqui e agora. Ideias simples, nos tira do lugar da concorrência, nos dê discernimento para usar da autoridade que o Senhor nos deu na realidade que nós estamos. Eu ministro agora na autoridade do teu nome um tempo de ideias simples e originais. Ideias simples e originais. Vai ativando a criatividade para negócios. Vai ativando a criatividade para negócios. Senhor, aqueles que são também pastores, homens de Deus e mulheres de Deus, e que precisam, Senhor, precisam de ideias na eclésia. Homens que já têm a tua direção. Vai jogando por terra toda a covardia, todo o medo, toda palavra que manifesta a incredulidade. Ativa, Senhor, a tua obra na nossa vida. Aviva a tua obra, torna ela conhecida. Como tu fizeste aquela mulher, que através dessa moção, que possamos nos mover e que através deste mover, hemorragias sejam estancadas nesta noite. Estanca agora essa depressão. Estanca agora essa falta de propósito. Estanca agora esse desejo da morte. Estanca agora essa prisão. Estanca agora esse espírito de desistência. Estanca agora esse sentimento de fracasso. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Estanca, saia. Vencido, sem força, impedido de agir. Seja todo inimigo que impede e que tenta impedir essa moção, essa vontade de se direcionar e de fazer o que a tua palavra diz. Joga por terra toda a paralisia espiritual agora. Toda a paralisia espiritual e emocional cai por terra agora. Abençoa o teu povo da Vitória, a tua igreja. Abençoa cada um que está aqui agora, cada ouvinte, cada um que ouve a tua voz, Pai. Cada um que está debaixo da tua palavra, em nome de Jesus, eu te abençoo. Abençoa agora a tua casa, a tua vida, debaixo dessa palavra. Mova-se, 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 mova-se. Com ideias simples, faça, faça, faça. Eu declaro, 2023 não será complicado, será simples. Faça, faça. Apenas comece com o que você tem e Deus vai fazer algo extraordinário. Em nome de Jesus.